Olá, Quilter! Aqui é Márcia Baraldi, eu sou especialista nessa técnica que eu adoro. É o quilting, uma técnica de acolchoamento que qualquer pessoa pode fazer em qualquer máquina de costura. E o quilting pode sim ser tão fácil quanto costurar se você tiver a técnica e conhecer todos os percalços e todas o conhecimento que eu estou te passando aqui. Então vamos lá, muito bem! Hoje eu vou falar sobre como que você prepara a máquina de costura para quilting. Tem bastante gente aqui e hoje eu quero te mostrar como que você pode preparar qualquer máquina de costura, industrial ou doméstica, desde que ela faça costura reta. Escreve aí nos comentários. Desde que ela faça costura reta. É isso mesmo. Se uma máquina faz uma costura reta, é possível de fazer o quilting com ela. E hoje eu vou te mostrar tudo sobre isso. Então, eu vou te mostrar como que você prepara a máquina para quiltar, doméstica ou industrial. Vou te falar 2 facilitadores da vida maravilhosos para você fazer o quilting tão fácil quanto costurar. E vou falar também sobre a solução de um possível problema de ajuste de ponto, que muita gente me pergunta aí no direct. E hoje, a live, a gente vai preparar a máquina para o quilting. Então, você já pode ir preparando a sua, tá? Bom, então aqui, ó, primeiro eu quero passar conhecimento para você, que é muito importante, tá? Muito importante o conhecimento. Com o conhecimento, você vai entender o porquê, e entendendo o porquê, você vai poder solucionar, vai poder facilitar, vai fazer tudo com muito mais prazer. E aí você vai focar muito mais na sua emoção do que na parte operacional. Então, vamos lá. Vamos lá. A aula vai ser dividida hoje da seguinte forma, tá? Eu até anotei direitinho aqui, ó, para a gente não se perder. Então, eu vou separar a aula em 4 pontos hoje. Primeiro, como funciona a máquina de costura, costurando reto. Segundo, a preparação para a máquina doméstica. Terceiro, a preparação da máquina industrial. O quarto, 2 facilitadores e a solução para ajuste dos pontos, caso não esteja ajustado. Então, tem muito conhecimento aí, tá? Vamos lá. Então, como que é o tema, né? O tema é preparar a máquina do quilting. Foi esse o tema da live. Por que que a gente precisa preparar uma máquina para fazer o quilting? Porque ela foi feita para costurar. O próprio nome diz, ela é uma máquina de costura. Então, como que é feita a costura reta? Isso é muito importante da gente entender. Como que é feita? A gente primeiro define lá o tamanho do ponto, né? A gente coloca aqui na máquina, nessa daqui, nas mecânicas, a gente vira lá o botãozinho, coloca lá qual é o tamanho do ponto que você quer, coloca o tecido, linha e manda lá, né? Já começa a iniciar a costura. E o que que acontece? O que que é a costura? O calcadorzinho, que está ali, paradinho para fazer a costura, ele fica pressionando o tecido, por isso que ele chama calcador. Eu vou mostrar aqui uma ilustração para você, tá? Então, ele aperta ali, ele calca, ele é o calcador. Ele está ali apertando o tecido, que vai ser costurado. Embaixo tem o quê? Os dentinhos da máquina. Então, os dentinhos estão ali, agarrado ali no tecido. Então, quando a gente inicia a costura, o que que acontece? Os dentinhos sobem, agarram o tecido, que está ali pressionado pelo calcador, a agulha desce, busca a linha da bobina e fecha o ponto. Eu vou mostrar aqui uma ilustração bem legal para isso. Quando a agulha sobe, o dentinho vai para trás. Eu só estou falando tudo isso para você depois, na hora que ver o videozinho, entender como que está funcionando, tá? Então, quando a agulha sobe, o dentinho vai para trás, leva o tecido e deixa ele na posição já para o próximo ponto. Então, o dentinho leva o tecido para trás de acordo com o tamanho do ponto que você colocou. Você colocou 2, ele leva o tecido 2 milímetros. Se você colocou 5, ele leva 5 milímetros. Se você colocou 1, ele leva 1 milímetro. Então, é
O pontinho pequeno é o 1, o pontinho maior é lá o 5, tá? Então, vamos assistir aqui a animação para ver se ficou claro. Você vai colocar aí no chat se ficou claro ou não o que eu estou falando, tá? Olha só. Tá vendo aqui, ó, que aqui dá para ver meu mouse? Ó, aqui, ó, tem os dentinhos. Então, você pode ver que a hora que a agulha se movimenta, ó, ela vai para cima e para baixo, ó, quando ela sobe, ela tá levando para trás o dentinho. O dentinho leva o tecido. Então, essa camada azul é o tecido. E aqui tá a linha de cima e a linha de baixo. Eu queria fazer bem devagarinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar na velocidade. Ah, aqui, dá para colocar numa velocidade de reprodução bem boa aqui. Então, vamos lá. Bem devagarinho, ó. Olha lá, tá vendo? Então, toda essa engrenagem aqui, ó, funciona assim, ó. Baixou, deu a volta, fechou o ponto. Quando fecha o ponto, o tecidinho vai para trás. E aqui, ó, tá o tensor, né? Aqui a agulha, a linha sobe, passa aqui, pega aqui esse carregador aí de linha, até que ele sobe e desce, tá vendo, ó? Então, quando ele sobe, ó, ele ajusta a linha na agulha direitinho, tá vendo? Olha só que interessante que é o funcionamento da agulha aí direitinho, né? Então, deu para entender direitinho aí como que funciona? Agora eu já parei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu estava aqui. Aqui. Vamos lá. Deu para entender? Então, essa é a costura, tá? O que é costura? A gente está falando de costura reta. Lembra que eu falei que a gente tem que fazer costura? Que legal, ó. Muito bom. Então, agora, dito tudo isso, o que a gente vai falar? Sobre o que é o quilting livre. O quilting livre também é costura. A máquina de costura faz exatamente a mesma coisa. A única coisa que a gente tira é o dentinho e o calcador, porque a gente não quer que ele fique apertando, né? Porque a gente não quer que ele costure só para frente e para trás. O dentinho só permite que você costure para frente e para trás. E o calcador vai ficar pressionando ali. Então, quando a gente coloca o pezinho de quilting livre, a gente pode ir, ó, para todos os lados. Então, a gente pode fazer desenhos lindos. Pode fazer as florzinhas, as plumas, pode fazer quilt miudinho, quilt graúdo. Então, dá para trabalhar muito com isso. Então, eu preparei aqui, ó, um vídeo mostrando como que você vai fazer para você preparar a sua máquina de costura doméstica e a máquina de costura industrial, tá? Vamos lá que eu quero te mostrar aqui. Tem que entender como que funciona a máquina de costura. Quando a gente coloca o tamanho do ponto da máquina de costura, no caso aqui, ó, ele tá no ponto 2.2 dessa minha máquina. Tem várias formas, né, de você regular. Você pode olhar até no manual da sua máquina. Se você não tiver mais o manual, você pode olhar também na internet. Pede assim, manual da máquina tal. Você coloca o modelo e a marca dela que vai aparecer o manual lá, tá? Como que eu mudo o tamanho do ponto? Nessa daqui eu mudo aqui. Então, aqui o tamanho tá 2.2. Se eu aumentar o tamanho do ponto, ela vai aumentar a distância entre os pontos. O que que é isso, né? Qual o tamanho que vai ficar o pontinho? Como que eu sei disso? Na costura, eu coloco aqui o meu tecidinho e, dependendo do tamanho do ponto, ó, não tô pondo a mão nada, ó. Ela vai puxando o meu sanduíche. Tá sem linha, tá? E você pode ver que ela já deu um franzido ali. Por quê? Porque eu coloquei um sanduíche aqui para ela costurar, tá? As 3 camadas aqui onde eu vou mostrar. Então, olha só como tá indo grande, né? Porque eu coloquei o ponto grande. Se eu diminuir o ponto, coloquei no ponto 1. Ela vai fazer pontinhos de 1 milímetro. Olha só como ela vai mais... Ó, como ela leva menos tecido, porque os pontinhos estão bem pequenininhos, tá?
Então, ok. O que que faz essa máquina levar o meu tecido para trás? São esses dentinhos aqui. Então, essa máquina, ela só vai para frente e para trás, né? Porque os dentinhos só tem esse sentido. Quando a gente fala de quilting livre, a gente fala de ir para todos os lados. Por exemplo, aqui, ó, esse daqui é um coração. Então, eu vou para lá, eu vou para cá. Então, ela costura para todo lado. Para isso, eu preciso me livrar dos dentinhos. Então, eu vou ir colocar um calcador que deixe ela livre, que ela não aperte o meu sanduíche. Você viu que quando apertou ali, já franziu o meu tecido? Então, para não franzir, o que eu faço? Várias máquinas, tem um botãozinho aqui atrás, ó, que a gente abaixa os dentinhos. Pode ver que ele recolheu aqui, não tá mais aqui, tá? Então, a gente abaixa os dentinhos e coloca o calcador de quilting, esse aqui. Como que é esse que a gente instala? Essa parte dessa haste aqui, ela tem que ficar em cima do parafuso da agulha. Aqui, bem em cima desse parafuso. E esse daqui você vai prender no parafuso da haste ali, ó, tá vendo? Ó. Parece fácil, né? Mas às vezes a gente se confunde, por quê? Porque pode ser que a agulha esteja alta. Então, ó, se a agulha estiver alta, vai ser mais difícil de você alcançar a haste ali. E se ela ficar para baixo, vai dar problema. Então, ó, a gente abaixa um pouquinho a agulha e coloca o pezinho de quilting aqui, ó. Encaixou ali no parafuso. Eu vou prender primeiro com a mão e depois eu vou apertar com a chavinha. Deixá-la bem firme, tá certinho. Eu preciso, obrigatoriamente, ó, abaixar o meu calcador para quiltar. Porque isso daqui é que vai dar tensão na minha linha. Então, ok, ó. Eu abaixei o calcador e agora ele tá pronto para quiltar. Então, quando a agulha sobe, aquela haste bate aqui nesse parafuso e ela sobe também, ó. E deixa você quiltar livre aqui embaixo. Então, você vai para todos os lados. Você tá vendo a importância de abaixar os dentinhos? Márcia, a minha máquina não abaixa os dentinhos. Isso também acontece nas máquinas industriais. Então, eu vou te mostrar aqui, ó, a industrial. A minha industrial também não abaixa os dentinhos, né? Aliás, eu não conheço nenhuma aí que abaixa os dentinhos só apertando o botãozinho, só a semi-industrial. Essas daqui não abaixam. Então, como que é? O pezinho da máquina industrial, além do dentinho não abaixar, ó, né? Ele também não tem aquela haste aqui, ó. Então, quando o pezinho é instalado, ele não tem como subir e descer, porque não tem apoio aqui. Consegue ver que não tem apoio? Diferente da máquina doméstica, que tem um pino para cá, né? Então, a máquina industrial não tem. Então, quando ele abaixa a agulha aqui, ó, tá vendo? Abaixa e levanta, ó, não faz a menor diferença aqui para esse pininho. Por quê? Porque não tem como alcançar, ó, tá longe. Então, como que é o pezinho de quilting para industrial? O pezinho de quilting para industrial, ele tem uma molinha aqui, que conforme eu viro para um lado, ele abaixa, conforme eu viro essa molinha para outro lado, ela levanta, tá vendo? Então, eu vou regular a altura do meu pezinho de quilting de acordo com a altura do meu sanduíche. Então, se o meu sanduíche aqui, ele for mais alto, ó, eu deixo ela mais alta. Se o meu sanduíche for mais baixo, eu deixo mais baixo. Mas não pode ficar muita folga aqui, tá vendo? Ele tem que encostar no tecido sem prender. Porque se ele prender, você não consegue quiltar, ó, vai dar prega. Então, você deixa ele na altura que ele encoste, mas que ele deixe você quiltar livremente. E para isolar os dentinhos, olha o que eu faço. Eu colo um cartãozinho de visita com um buraquinho generoso aqui.
Tá vendo que o buraquinho do meu cartão de visita é generoso? Por que que ele é grande assim? Porque a agulha não pode esbarrar no cartão de visita. Ela tem que subir e descer, ó, sem encostar no cartãozinho de visita. Mas o dentinho tá isolado, então não tem como ele puxar para costurar. Quando eu quero costurar com a minha máquina industrial, o que que eu faço? Eu só tiro esse cartãozinho aqui e coloco o meu pezinho e ele pronto, já está costurando. Então, assim como na doméstica, a gente substitui o pezinho dessa forma. Esclarecido, gente? Ficou fácil de entender como que a gente faz para adaptar o pezinho. Então, o ideal, né, o ideal dos mundos é você apenas trocar o pezinho, isolar o dentinho e pronto, a sua máquina já estaria prontinha para quiltar. Mas eu sempre digo o seguinte, que a máquina para costurar, a gente costura pequenos pedacinhos, né? A gente não sai costurando assim sequencialmente. E se sai também, não a gente dá umas paradinhas, não é enlouquecido que nem o quilting. O quilting você pega uma sequência, imagina o tanto de pontos que tem aqui nesse trabalho. Olha só, né? Tem muito pontinho aqui. Então, é essa diferença, né? Quando você vai exigir muito mais da máquina. Então, quando você costura, se a máquina está com um pequeno desajuste, com alguma coisinha ali, ela até costura. O ponto pode até não sair muito bonitinho e tal, mas ela fez o papel dela, que foi costurar. Na hora de quiltar, ela tem que estar afinadinha. Eu falo que é que nem um violão, né? Um violão a gente toca e ele toca qualquer som, se tiver com as cordas, se tiver com tudo em ordem. Só que para ele tocar afinado, para ele tocar uma melodia, ele tem que estar afinadinho. Então, a máquina de costura também, a gente tem que afinar ela tem que estar bem afinadinha. O que é afinado? Ela tem que estar limpa, ela tem que estar ajustada. Na verdade, é uma máquina de costura que você vai trocar o calcador, isolar o pezinho e começar a fazer o quilting livre, tá? E tudo bem. Acontece que, se tiver a bobina não estiver bem preenchida, se ela tiver com alguma coisinha ali enroscando, ela vai romper o ponto vai romper a linha a todo momento. Então, eu preparei algumas coisinhas aqui, ó, para a gente conversar sobre quando se tem alguma dificuldade, porque eu vi aqui vários comentários de gente que tem dificuldade com o quilting, né? Eu quero saber aí se alguém aí já teve dificuldade com o quilting. Teve alguém que comentou assim, não vi aqui, quem que foi? Deixa eu ver o nome aqui. Eu queria uma máquina industrial igual a da Márcia. A minha máquina industrial nem é a mais moderna, sabe? É uma máquina que eu já tenho há muitos anos. Mas máquina industrial, ela foi feita para trabalhar na indústria. Ela dura, ela é boa mesmo, né? Então, o que tem nela de diferente? Ela tem ajuste, ela tem lubrificação, ela está sempre com a manutenção em dia. Aliás, eu preciso chamar meu técnico aqui para fazer a manutenção de novo em todas as minhas máquinas e colocar tudo certinho, tá? Então, olha só, né? Quando você começa a ter algum problema de máquina, quando você tem algum problema, né? Quando vai quiltar, ou você tem um problema de máquina ou um problema de quilting. Se você tiver clareza e o conhecimento do que está acontecendo, você vai saber como resolver. Se você começa a linha a arrebentar, se a máquina começa a pular ponto, eu vi alguém falando de máquina que ponto, coisa assim, o que acontece? Coloca a culpa no quilt. Coitado do quilt, né? Isso é um problema de máquina, não é um problema de quilt. Então, por isso que a gente tem que regular, a gente tem que ajustar, a gente tem que preparar a máquina. É uma preparação. Não é ajuste, não é regulagem, não é nada. É uma preparação para o quilting. E a preparação, o que você vai fazer para preparar? Separei aqui, ó, 3, 6, 8 pontos. Então, eu separei 8 pontos para você verificar, para você preparar a sua máquina para o quilting. Você já
fez a limpeza da tua máquina? Então, a primeira coisa, limpeza da máquina. E a limpeza da máquina é realmente pegar um pincel. E eu tenho sempre um pincel. Assim, todas as minhas máquinas têm um pincel perdido aí. Pincel daqueles que você compra nos antigos R$1,99, que a gente nunca mais viu, né? Acabou esses R$1,99. Mas esses pincéis, como se fosse pincel de pintura, assim, com a cerda mais durinha, que é bem interessante, tá? E aí você vai fazer o quê? Vai passar nela aqui, vai ajustar. De preferência, passar um aspirador ao invés de ficar assoprando, né? Porque quando a gente assopra, vai o calor da nossa saliva ali, a umidade, então não é o ideal. O ideal é que você aspire com um aspirador, tá? Então tira ali direitinho. A troca de agulhas, sempre que necessário. A agulha, como eu já expliquei numa outra live, mas eu quero lembrar aqui que a agulha, ela tem fio, ela é como uma tesoura, uma faca, ela é de aço. Então ela perde o fio. Sabe quando a tesoura começa a engasgar ali? Então, se a agulha está muito usada, ela também começa a engasgar. E o principal motivo de quem está aqui, ó, perguntando por que a minha máquina pula ponto. Então, o que é? Pode contar que é a agulha. Troca a agulha que você vai ver o céu que é, tá? A menos que você esteja querendo fazer o quilting com uma camada muito grossa, tipo quando você vai costurar uma bolsa que já está quiltada, então as duas camadas já de sanduíche quiltadas, então fica muito grosso. E aí, se você tiver com uma agulha fina, vai acabar que ela não vai conseguir costurar. Então, se for doméstica, né? A industrial é mais difícil. A industrial é realmente difícil. Se ela começou a pular ponto, é porque ela está um pouquinho torta ou porque já está gasta. Então, vale a pena trocar a agulha com frequência. Passar a linha, ó, primeiro ponto, limpeza da máquina. Ajustar, limpar, passar o pincel dentro da caixa da bobina, passar um aspirador, deixar ela limpinha, de preferência lubrificar nos pontos que ela pode ser lubrificada, olha no manual da sua máquina direitinho. Segundo ponto, troca de agulha sempre que necessário. O terceiro ponto, passar a linha em todos os pontos exigidos pela sua máquina. Olha no manual da sua máquina, se você não tem, dá um Google ali, entra na internet, pergunta assim, ó, manual de operação da máquina, né? Singer, tal modelo direitinho, Janome, tal modelo, Brother, tal modelo. Então, é importante que você tenha o manual e lá vai mostrar exatamente todos os pontos que tem que passar. Não deixe de passar em nenhum. Não negligencie isso. É super importante você passar a linha em todos os pontos que a sua máquina exige, tá? Quarto ponto importante, instalar e ajustar o pé de quilting. Óbvio, né? Então, a gente vai lá, vai instalar e vai ajustar de acordo com o que eu coloquei aqui no vídeo. Se você não assistiu ou se você quiser, você vai poder ver outras vezes. Vai ficar lá gravada essa live no YouTube, então você pode dar uma olhadinha lá, tá? Abaixar os dentes impelente ou isolar. Então, os dentinhos dela, o que você vai fazer? Você vai abaixar, tem máquina que abaixa, que nem eu mostrei no vídeo, e tem máquina que não abaixa, então você coloca o cartãozinho de visita. E aí, a Cida Oliveira, Cida, tô de olho em você, tá pensando o quê? A Cida colocou aqui, incrível, eu não sei porquê, mas eu não preciso mexer nos dentes da minha máquina para o quilting. É só colocar o pé de quilting e seguir. A minha máquina é uma Singer. Você me explicaria isso? Eu explico sim, Cida. Inclusive, quando eu não tinha a clareza de o que o dente faz, na verdade, tinha aluna que falava assim, eu prefiro quiltar com dente. Eu falava assim, então pode quiltar com dente, se você prefere, mas é melhor se quiltar sem dente. Mas ela fala, não, mas eu prefiro com dente. Eu acabava deixando. Depois que eu tive a clareza, isso logo no comecinho, depois que eu tive a clareza de entender o que faz o dente, nunca mais eu deixei nenhuma aluna usar o quilting com o dentinho. Por quê?
Por que, Cida, que você deve isolar os dentinhos? Porque o dentinho, se você for fazer, eu vou até pegar uma câmera aqui para te mostrar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Enroscou aqui. Então, olha só, vamos supor essa. Vamos ver se vai aparecer aqui, né? Deu, apareceu, né? Então, deixa eu ajustar ali que a minha câmera não está aparecendo, mas na tela aí tá, né? Tá, aqui, ó. Olha só, a máquina tá aqui, né? A máquina tá aqui, né? Opa, tem que colocar aqui o tripé, ó. Se o dente estiver levantado, ó. Vamos lá. Não está aparecendo, né? Ai, meu Deus do céu. Eu queria mostrar isso aqui para você. Acho que vai voltar aqui, ó. Tá vendo, ó? Se o dentinho estiver levantado, ele vai puxar o meu sanduíche para trás. A menos que esteja no ponto zero. Mas se tiver em algum ponto, ele vai me puxar para trás. E eu vou querer, trazer para o lado. Eu quero fazer esse desenho aqui, ó. Se eu quero ir para o lado aqui, ó. Pronto? Tá, então aqui, ó. Se eu quero ir para o lado aqui, ó. E meu dentinho tá puxando para trás, vai sair aquela curva quadrada. Então, muitas vezes, você vai ter dificuldade no quilting, quando, na verdade, era só uma questão de abaixar os dentes. Então, às vezes, você quer fazer uma curva suave, quer fazer uma pluma, quer fazer uma florzinha com bastante suavidade na curva, e não consegue, por quê? Porque o dentinho está te arrastando para o outro lado, tá? Então, com a aula de hoje, você vai ver a importância. Você consegue? Consegue fazer sim, mas vai prejudicar. Márcia, e aí tem aqui, ó, a Sueli. E se eu tirar os dentinhos fora? Pode. Sueli, pode, mas não precisa, tá? Não é necessário. Eu conheço muita gente que tira os dentinhos da máquina. Eu nunca tirei, né? Não é necessário. Basta colocar um cartãozinho ali e isolar, né? Deixa eu ver quem foi colocar aqui, ó. A Vera falou assim: o ponto na industrial tem que ser 0? Não precisa, porque se você colocar aqui na industrial, a industrial tá lá. Eu achei que a industrial estava aqui. Mas por que não precisa? Porque você está isolando com o dentinho, mas pode colocar no 0 sim, tá? Para ele não interferir ali, para não ficar a engrenagem ali funcionando, tá bom? Então vai sim. Nossa, quanta coisa aí nesse quinto ponto, né? Primeiro, limpeza. Segundo, troca de agulha. Terceiro, passar a linha em todos os pontos exigidos pela máquina. O quarto, instalar e ajustar o pé de quilting. O quinto, abaixar os dentinhos impelentes. O sexto ponto, preencher as bobinas firmemente. Isso é muito importante, tá? Preencher as bobinas de uma forma uniforme, da forma que vem num carretel. Um carretel de linha não vem com ele todo certinho assim, ó, né? Todo bem ajustadinho. Então, por que na hora de fazer a bobina, você pega e faz aquelas pirâmides na bobina, deixa aquilo tudo solto? Então, isso não pode também, tá? O sétimo ponto, usar o pedal. É bem importante você usar o pedal, porque na hora de você fazer o quiz, você está usando as duas mãos. E se você tiver que se distrair para ligar o botãozinho e desligar o botãozinho, você vai acabar tendo alguns resvalos ali no quilt. Então, é bem importante mesmo, tá? E o oitavo e último ponto, muito importante, que todo mundo vai falar, isso é óbvio, Márcia, imagina, tá falando aí, imagina que isso é um ponto que eu tenho que levar em consideração. Sempre, porque ainda acontece comigo. Sabe o que é?
não esquecer de abaixar, ó, o calcador. É muito fácil da gente esquecer de abaixar, sabia? E aí dá aquela embolada toda embaixo do sanduíche, quando a gente vai quiltar com o calcador levantado, embola tudo. Então, nem que você tinha que colocar um cartaz na sua máquina, assim, ó, não esquecer de abaixar o calcador. É importante. Por que a gente esquece? Porque como o quilting é livre, você tá com o pezinho ali, você não vê, né? A agulha está levantada, então você não vê o pezinho abaixado. E aí você acha que está abaixado e não está. Então, se você não abaixar o calcador aqui, tanto na industrial quanto na doméstica, quando você for quiltar, faz aquele bololô atrás, embaixo, com a linha da bobina, com tudo. E além disso, né, além de ser um transtorno, porque você vai ter que desmanchar, vai ter que tirar os nós, vai ter que recomeçar, o mais prejudicial, no meu ponto de vista, é que às vezes, quando dá esses bololô, fica fiapinhos assim, ó, de 1 centímetro, às vezes, dentro da caixa da bobina, enroscado ali. E se esse pedacinho de linha ficar ali, menina, você vai ter trabalho. Vai dar muito trabalho. Porque a linha vai começar a arrebentar, porque aí vai começar a enroscar, você vai ter problema de tensão, vai ter problema de ajuste de linha, vai ter uma porção de problemas. Então, eu recomendo que você fique muito atenta a isso, tá? Então, falamos aí dos 8 pontos necessários para você preparar a sua máquina de quilting. Agora eu vou falar 2 facilitadores muito importantes. Assim, ó, é facilitador, tá? É para facilitar a tua vida, é para tornar o quilting tão fácil quanto costurar e é para realmente você focar no quilting e não focar na dificuldade. Que é, sabe o quê? Embutir a sua máquina numa mesa. Isso é muito importante. Se a sua máquina é uma máquina doméstica e ela está sobre a sua mesa, o tecido fica caindo a todo momento, ela não fica plana, olha, ela não tem esse espaço. Ah, Márcia, mas eu comprei a mesa extensora. A mesa extensora só fica num pedacinho. Essa daqui, ó, uma máquina que você embute na mesa, o que você faz? Você encosta em outras mesas e aí você coloca o trabalho todinho na mesa e você pode quiltar qualquer trabalho de qualquer tamanho na sua máquina doméstica. Esse é um tremendo facilitador. E o segundo facilitador, que devia ser o primeiro master de todos, é o uso das luvas para quilting, que não estão aqui, que eu deixei ali naquela mesa ali. Pode pegar, por favor? As luvas para quilting são de extrema importância. Para você não ter que agarrar o sanduíche para conduzir, para ele dançar, para ele bailar. Todo mundo fala, ah, mas eu queria bailar com o quilting, que nem você faz, né? O que é o diferencial? É a parte da borracha que tem aqui embaixo da luva. Então, esses são os 2 principais facilitadores para você fazer quilting tão fácil quanto costurar. As luvas e a máquina embutida na mesa. E outra coisa bem importante é a qualidade do ponto. O ponto, ele deve estar bem lindinho, né? Então, como que é um ponto lindinho? O ponto lindinho é aquele que a linha de cima não aparece embaixo e que a linha de baixo não aparece em cima. Então, eu vou deixar uma dica de como que você pode deixar o teu pontinho bem lindinho e eu vou falar um pouquinho sobre o ponto de qualidade. E eu vi aqui gente falando que é praticamente impossível ter o ponto certinho, o ponto bonitinho. E não é impossível. As minhas peças todas, elas têm frente e verso e dá para usar dos 2 lados, porque os 2 lados são bonitinhos. Sou mágica? Não. Sou um gênio? Não. Tenho conhecimento. E é isso que eu passo para as minhas alunas, né? Então, olha só, uma coisa super importante para um ponto de qualidade é você saber regular a tensão. Eu vou falar hoje do básico da tensão. E anota aí para você não esquecer. Numa próxima live, a gente vai poder conversar somente sobre tensão, vou sair mais técnico, que nem eu falei hoje sobre a costura, né? Mas, rapidinho,
rapidamente, para você ter uma regrinha e de aquela notadinha ali do lado da máquina para você não esquecer, se você tiver algum problema de tensão, você vai fazer o seguinte, ó, primeira coisa, coloca uma linha de uma cor na agulha e outra linha de outra cor na bobina. Não adianta colocar marrom e bege, coloca assim, contrastante, tipo vermelho e azul, sabe? Uma escura e uma clara, uma bem contrastante. E aí você vai fazer um quilting, né? Fazer um pedacinho de quilting ali e vai ver se a linha de cima aparece embaixo ou se a linha de baixo aparece em cima. Então, o básico do básico, para você deixar o seu ponto bonitinho, é fazer o seguinte. Primeira coisa, repasse toda a linha. Repassa da bobina, repassa da agulha. Passou tudo de novo em todos os pontos. Continua com problema? Troca uma das cores. Coloca uma cor contrastante. Ou na bobina ou na agulha. Faz um pedacinho de quilting. Se a linha de cima, a linha da agulha, aparecer aqui no forro do trabalho, né? Então, se a linha de cima aparecer embaixo, você vai aumentar a tensão aqui, um pouquinho só, tá? Aumentar a tensão da tua máquina. Se a linha de baixo, se a linha daqui do forro começar a aparecer em cima, então você vai diminuir a tensão da linha do tensor da máquina, tá bom? Então, olha só que importante. Se a linha de cima aparecer embaixo, aumenta a tensão. Se a linha de baixo aparecer em cima, diminui. Tá. Tô com o ar-condicionado aqui, tá gelado. Então, é isso. Essa é a regrinha de ouro. Um super beijo. Bom final de semana. Continua me acompanhando lá no Instagram dos Stories e eu te vejo terça-feira às 6h06. Até lá!